Eu montei essa escadinha para mostrar para você como que funcionam as faixas do Six Sigma, tá? Porque você talvez esteja se perguntando, Wilson, você me convidou para ser um Yellow Belt, tá? Mas o que é uma faixa amarela? Quais são as outras faixas? Então isso aqui é como as faixas de um karatê, né? Essa faixa, essa escala de faixas, é o Wilson que está falando? Não, não é. É a terminologia global da comunidade do Seis Sigma, ou seja, todas as pessoas que trabalham com essa metodologia sabem o que é essa escala, sabem o que é essa faixa, tá bom? E é como o karatê, você começa com uma primeira faixa, à medida que você vai evoluindo, você vai mudando de cor, de faixa. À medida que você vai evoluindo, você trabalha com processos mais complexos. No karatê você faz golpes mais fortes, mais complexos, mais duros. E aqui também. Vai aumentando a complexidade daquilo que você consegue entregar como profissional. Então, aumenta a tua responsabilidade, mas os seus ganhos também aumentam muito. Você consegue fazer projetos mais complexos que com certeza te darão um maior retorno financeiro aí na sua empresa, por exemplo, né? Então, começando lá por baixo, a primeira faixa que nós temos é a White Belt, que é a faixa branca. A faixa branca são profissionais que têm uma visão geral sobre o Lean Six Sigma, sobre os princípios básicos de melhoria, né? Então, a maioria das escolas por aí oferece o curso de White Belt de graça também. Você vai lá, faz seu cadastro e faz um White Belt. Mas um White Belt, um faixa branca, ele não consegue fazer nada. Honestamente, ele não consegue fazer nada. Ele vai saber o que é melhoria contínua, vai entrar na mesma conversa que você vai conversar com ele, ele vai te entender um pouco, mas produzir algo ele não vai conseguir fazer, tá? Você está aqui como Yellow Belt. Tá? Faixa amarela. Um faixa amarela, ele tem o nível básico das ferramentas do Lean Six Sigma. Uma das funções é suportar Green Belts e Black Belts em execução de melhorias na sua área. Então, você vai poder tanto participar com Green Belts e Black Belts de algo maior e aprender com essas pessoas, né? Atuar como um time de projeto com eles nessa condição, quanto poder executar melhorias na sua área. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você vai sair desse curso apto a realizar melhorias na sua área. Você vai conseguir fazer isso sozinho, né? Depois de tudo que você vai aprender aqui comigo, se você seguir o método, isso é muito importante, seguir o método estruturado, seguir todo passo a passo, o beabá que a gente vai te dar aqui, você vai conseguir fazer isso na sua área, né? Você vai conseguir executar melhorias na sua área. Bom, subindo para cá, tem os Green Belts. Os faixas verde, eles já têm um nível já intermediário de ferramentas, Lean Six Sigma. E aí quando a gente fala em nível intermediário aqui, ele já começa a ter aulas sobre conteúdos mais densos e com estatística mais pesada. É isso que começa a mudar aqui com relação ao Yellow Belt. Então, um Green Belt, ele já consegue usar, por exemplo, um software de estatística para você fazer análises mais profundas acerca do seu problema. E muitas vezes você precisa disso. Você precisa mergulhar mais, você precisa entender mais o seu problema. E aí faz falta essa estatística. Então, um profissional Green Belt, ele consegue fazer muitas coisas, né? Aqui você já começa a trabalhar com processos e projetos de alta e média complexidade. Então, eu até me lembrei agora de um dos trabalhos que eu fiz em um cliente, onde nós formamos 6 e 7 turmas dentro da empresa de Green Belts. Essas pessoas elas tinham que fazer projetos em duplas, então cada dupla fazia um projeto de melhoria nas turmas, e eles conseguiram trazer resultados financeiros de 40 milhões de reais de economias para a empresa, para você ter uma ideia, né, do que um profissional Green Belt consegue fazer. Tudo bem até aqui? Bom, subindo no próximo nível, tem os
Black Belts, os faixas preta, que a gente vê por aí no mercado, não é? Um Black Belt, ele tem nível avançado de conhecimentos e ferramentas de Lean Six Sigma, tá? Então aqui a gente já consegue trabalhar com projetos de alta complexidade, projetos que vão durar 5, 6, 7, 8 meses, dependendo, né, da situação, dependendo do tamanho do problema. Aqui a gente já domina o software de estatística para poder fazer análises mais profundas. A gente já trabalha aqui com curva de regressão, correlação entre variáveis, por exemplo. A gente faz experimentos planejados, a gente cria um laboratório estatístico para entender as coisas. Então você já começa aqui a ter uma outra vida. Muda totalmente. Você consegue ter análises muito mais densas, muito mais profundas com esse conhecimento que você tem. E o que eu falo nas minhas aulas é que quando você é um Black Belt, não existe problema que você não consiga resolver. Não tem. Isso não acontece. É impossível. Você pode levar 1 ano para resolver o teu problema, mas você vai resolver. Desde que você comece a trabalhar com um método estruturado. Um método muito bem organizado, seguindo toda a metodologia. E aí lá no final, no topo, existe o Master Black Belt, que talvez você já tenha visto no mercado. O Master Black Belt, ele tem conhecimentos mais profundos do que um Black Belt, um pouco a mais, né? Mas a principal função dele é trabalhar com programas em nível corporativo. Ou seja, é este profissional que vai sentar com RH para olhar, por exemplo, quais são os profissionais Yellow Belt que têm que ser promovidos para Green Belt, quais são os projetos Lean Six Sigma a serem feitos durante o ano, de acordo com o planejamento estratégico da empresa, né? Ele é o cara que direciona todo o programa dentro da sua organização, tá bom? Então tem essa escala aqui. Parabéns por estar aqui comigo, fazendo esse treinamento. É o início de uma jornada. Depois eu vou te contar a minha história, vou te contar a história de alguns outros profissionais para você também se inspirar, não é? Hoje eu sou, oficialmente eu sou Black Belt, não é? Estou trabalhando para ter uma certificação de Master Black Belt lá com o pessoal dos Estados Unidos. Para você, parabéns por estar aqui, tá bom? E aí temos essa jornada para frente, ok? Vou deixar você pensando um pouquinho sobre isso e já voltamos do nosso intervalo.